Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. E esse daqui é o Giro de Notícias com informações sobre Matheus Martins, sobre um jogador muito pedido pela torcida do Fluminense, que era o Paulinho, e novidades, né, sobre isso trazidas direto lá de Minas Gerais, ao que tudo indica. Paulinho vai para o Atlético Mineiro e com um valor meio absurdo. E, além dessas duas notícias, a gente também vai falar sobre um jogador oferecido ao Fluminense. Vamos embora, esse aqui é o Giro de Notícias, roda aí a vinheta. Considere se inscrever aqui no Raiz Tricolor. Estamos com quase, falta bem pouquinho para 181 mil. Me dá essa moral aí com a sua inscrição e deixe seu like aqui embaixo se você quiser ter mais informações do Fluminense. Aqui embaixo também tem um link do nosso patrocinador, o OneFootball, um aplicativo de celular que, se eu não tivesse com o celular gravando, eu te mostraria ele aqui, te dá notícias, resultados, tudo em tempo real. Vale muito a pena você fazer o download do OneFootball. Sério mesmo. Eu vou deixar aqui do lado agora um QR Code, ou desse lado, não sei de qual lado que tá, para você apontar a câmera do seu celular e fazer o download desse aplicativo, que eu recomendo. Muito bom, te deixa atualizado de tudo sobre o Fluminense. A primeira notícia desse vídeo é sobre Matheus Martins, né? Mais uma atualização. Pelo visto, de fato, Matheus Martins já se foi o disco voador mesmo. Agora, com uma atualização de preço. Bem, você vai lembrar, o Fluminense recebeu 200 mil ofertas já da Udinese, sempre aumentando, enfim. E a última notícia que a gente teve foi uma contraproposta do Fluminense de 9 milhões de euros e a última proposta da Udinese era de 8 milhões de euros. Pelo visto, segundo o jornalista Nicolo Tira, se escreve Nicolo Shira, né? Um jornalista europeu que já trouxe, inclusive, talvez quando você ouvir esse nome, você falou, cara, eu conheço esse nome de algum lugar. Exato. Foi ele quem trouxe a notícia do Luiz Henrique, da venda de Luiz Henrique para o Betis, com exclusividade, e também foi ele quem trouxe a notícia lá atrás da venda do Marcelo Pitaluga para o Liverpool. Ou seja, é um jornalista respeitado internacionalmente e que a gente pode levar a sério o que ele fala, sim, né? Não é um aventureiro. E bem, ele trouxe a seguinte notícia: Matheus Martins vai para a Udinese, né, do Fluminense para a Udinese, por 8 milhões de euros. E essa negociação está na fase final. Estou traduzindo aqui, né? Pronto, contrato até 2027. O contrato está pronto até 2027, ou seja, o Matheus Martins vai assinar por 5 anos. Ele pode ser que vá para o Watford para o empréstimo até o meio de junho. Isso porque a Udinese está comprando jogador, os donos são os mesmos donos, né, dos dois clubes, mas para o Watford, ele nesse primeiro momento pode receber até mais chances do que a Udinese. Então, essa é a informação. E aí, assim, me chamou a atenção os 8 milhões de euros. Porque, a princípio, a notícia que a gente tinha aqui no Brasil de que era 6 milhões fixos, mais 3 milhões de bônus. A notícia que vem da Europa agora é de 8 milhões de euros. Aí a gente nunca sabe, o Fluminense conseguiu mais de valor fixo, esse é o valor cheio e o bônus é separado. A gente não sabe, é o que a gente vai tentar descobrir apurando aqui também do Brasil. Mas essa é a informação atual, ou seja, acho que quando já chegou na imprensa lá da Europa, já batendo, já mais firme, é certo, o Matheus Martins não fica para o Fluminense em 2023, vai mesmo para a Udinese, o que a gente precisa só agora é esmiuçar o valor. Outra notícia que chamou um pouco a atenção ao longo, né, dessa semana foi do meio-campista colombiano Auli Oliveiros, não sei se é Auli também, enfim, Auli Oliveiros, vou chamar ele assim. Meio-campista colombiano de 21 anos que foi oferecido ao Fluminense. A matéria é até de uma fonte diferente, né, do que a gente está acostumado, é do goal.com.br, é um site, goal.com, que é um site de notícias ligado ao Terra, enfim. E a apuração é da Raíza Simplício e do Thiago Fernandes. Eu confesso, o Thiago Fernandes eu não conheço, mas a Raíza Simplício, ela é uma repórter competente, ela cobre o Flamengo, enfim, com isso. Até sei porque Bia, minha esposa, é flamenguista e ela acompanha bastante a Raíza Simplício e ela confia ali nas informações dela. Provavelmente vão lembrar, a Raíza tá cobrindo a final da Libertadores do Flamengo, enfim, tem contatos também de sul-americano, então por isso a notícia chega por ali. Eu sempre falo, isso é importante, você ver por onde a notícia chega quando vem de alguém que não cobre o Fluminense direto, né? Bem, segundo a matéria do Gol, o colombiano que joga lá no Rio Negro Águilas, vou falar já do clube, foi oferecido ao Fluminense e que o Fluminense no momento falou que só vai avaliar essa negociação após a eleição marcada para o dia 26 de novembro. Até o momento, enfim, não tem nenhuma sinalização.
vamos lá, essa é a notícia do Gol, tá? Que eu trago, não estou trazendo informação sobre isso, mas eu olho para essa notícia como alguém que cobre o Fluminense, percebo. O jogador foi oferecido, 21 anos, o Águilas Douradas, Rio Negro Águilas, Águilas é outro clube, mas o Rio Negro Águilas, Águilas Douradas é o apelido do Rio Negro Águilas, lembrei agora. Ele é líder atual do Finalización, né, que é o clausura do campeonato colombiano. Ou seja, é meio surpreendente, né? Tá na frente do América de Cali, do Independiente Medellín, Atlético Nacional, enfim, todos aqueles grandes clubes da Colômbia. E, bem, já o Auli Oliveiros, ele é meio que titular da equipe, ele vem entrando diversas vezes, chegou a ser titular durante um bom tempo. No último jogo contra o Envigado, lá, o último jogo que ele jogou foi agora no dia 21, ele saiu muito cedo, então chutaria que ele saiu lesionado. A gente não tem essa informação, né, mas ele saiu com 23 minutos. Enfim, e ele vem sendo titular, não começou o ano como titular, vem sendo titular. Tem 6 assistências dadas no Campeonato Colombiano. Lembrando que o Campeonato Colombiano, apesar de um campeonato muito bom ali de animação e etc., não é um campeonato de alto nível, né? A gente viu os times colombianos e o desempenho que eles vêm tendo recentemente nas competições de Libertadores Sul-Americana são ruins. Então não dá pra gente cravar algo sobre o nível. Mas tem 21 anos. Eu até citei que isso, pra mim, é o efeito John Arias. Por quê? Ou o efeito Michel Araújo também, mas principalmente o efeito John Arias, por ser da Colômbia, que é, o time colombiano, ele pensa, meu amigo, vale a pena eu tenho um canal aqui com o Fluminense, né? Eu já tenho aqui um intermediário aqui que negocia com o Fluminense também. Eu mando meu jogador pra lá, fico com 50%, como foi com o John Arias, vendo aqui por $500 mil, um valor baixinho, assim. E no Fluminense, esse jogador vai se destacar, vai ficar numa vitrine boa, vai ser vendido pra Europa, e eu vou receber, tipo, $3 milhões, 3 milhões de euros, mais ou menos, que deve ser o que vale John Arias hoje, uns 6 milhões de euros. Eu chutaria isso, tá? Gabriel, ele vale muito mais. 25 anos para 26, só tem uma convocação, é aquela merda, né? O que eu falo direto, não vale a pena vender John Arias, vale a pena usar. Ele não tem um valor bom de venda. Mas resumindo aqui, voltando. Então o clube de lá pensa isso, tipo, é mais interessante eu mando pro Fluminense, mesmo que eu mande por um valor um pouco mais baixo, eu consigo segurar um percentual e ganhar mais dinheiro nessa venda futura. Provavelmente deve ter sido isso. Não conheço o jogador, não confio muito nesses melhores momentos de YouTube, etc. Porque se vocês forem ver o de Felipe Cardoso, o de Caio Paulista no Avaí é um gênio do futebol, tá? Então, assim, eu não confio muito. Então vou aguardar. E só sobre a questão de contratar só depois da eleição. Acho isso uma desculpa meio oficial. O Mário Bittencourt normalmente se antecipa muito no mercado. Então não acho que de fato, talvez para uma contratação assim que não está dentro dos planos, não é de fato, talvez venha só depois da eleição, mas se for um nome que o Fluminense esteja avaliando de fato para essa temporada mesmo, para 2023, esteja aí a contratação vem antes. Pode esperar que vai ter contratação antes da eleição, porque não me parece o normal de Mário Bittencourt ele esperar a eleição acontecer, tal. Como eu falei ontem no vídeo sobre Fernando Diniz. Foi até bom tocar nesse assunto, eu lembrar de falar isso sobre o vídeo de Fernando Diniz. Você que me acompanha aqui direto, você já me conhece, eu acho que às vezes eu tenho que explicar, né, porque tem gente que sempre me acompanhando nova. Eu sou jornalista, eu não apoio candidato nenhum. E tem jornalista que apoia candidato, não tem problema nenhum. Eu não apoio porque eu acho que quando você apoia um candidato, você fala de fato, ali, principalmente numa eleição como a do Fluminense, eu sou um influenciador de Fluminense, eu meio que começo a ficar com a imagem agarrada a esse candidato. E aí, né, quando o candidato fizer merda, minha imagem está agarrada a ele. E eu não faço isso, eu falo isso desde 2018, quando eu tenho o canal. Eu odeio, e continuo reforçando essa opinião, odeio a parte política de clube de futebol. Porque eu acho que quando você vai para uma parte política do Brasil, você está falando do futuro meu, seu e de 210 milhões de pessoas que depende de uma assistência, de alguma coisa, enfim, depende do governo para tudo. O Fluminense a gente ama porque a gente quer, a gente não depende do Fluminense, né? Tipo assim, depender diretamente. A gente gosta, a gente ama o Fluminense porque é uma opção nossa. Enfim, a gente, né, tem aquilo dali como um motivo de raiva, um motivo de felicidade, mas enfim, um motivo de emoção. E a política do clube para mim só destrói isso, no cenário geral. E seja A, B, C ou D, precisa existir a política de clube? Precisa. É um fato, precisa ter eleição. Mas aqui no canal eu não dou notícias favorecendo A ou B, tanto que eu nem tô cobrindo nada da eleição. Eu esperei 4 candidatos ali, que acho que vão ser só esses mesmo, meio que fecharem ali quais são os pré-candidatos, falei de cada um, tem um vídeo aqui no canal explicando cada um, só que, obviamente, algumas notícias transcendem a questão da eleição, e a de Fernando Diniz era um caso desse. Aos que teve um ou outro só bobão que fez isso,
Fala, ó, Gabriel, essa notícia de que o Diniz não vai ficar, se o Mário não ficar, ela ajuda o Mário, porque quem gosta do Diniz vota no Mário. Tá, isso não é um problema meu, isso é um problema do que aconteceu. Eu tô falando do atual treinador do Fluminense e da renovação dele. A notícia de que o Matheus Ferraz estava lesionado há 2 meses já tinha feito cirurgia de 8 meses e renovaram o contrato dele, foi dada, sabe aonde? Aqui. Ela prejudicou o Mário? Prejudicou. Mas eu não tô nem aí, meu amigo, porque eu não tô preocupado com a eleição. Então, assim, cuidado quando vocês verem algo sobre isso, de quem tá preocupado mais com a eleição do que com o futuro do Fluminense. Porque isso é coisa de quem tá preocupado mais com a eleição. É aquele tipo que, se o Fluminense perder um jogo, o cara vai ficar feliz porque isso prejudica o Mário. É a mesma história. É a mesma história. E eu acrescento aqui também, eu tô até com a outra câmera porque eu tava editando o vídeo e lembrei disso que eu não falei. E eu acrescento também o inverso, tá? Que é o cara que só tá preocupado com a vitória do Fluminense pra ajudar o Mário. Ah, ganhou esse jogo, ainda bem, o Mário vai ser eleito. A prioridade, a cabeça não tá no Fluminense, tá na eleição. Para com isso. Segue o vídeo aí agora, normal. E outra, e um aviso a você que está pensando em votar no Mário, porque o Diniz não fica, porque o Celso Barros já se aliou à oposição, e o Celso Barros já chamou o Diniz de virgem de títulos, e etc. Enfim, todo esse contexto, o Diniz... A trovoada. O Diniz gosta enfim, se você está pensando em votar num candidato por causa de um treinador que daqui a 6 meses pode ser demitido, pô, cara, repensa aí, sério mesmo. Porque você está votando no presidente do Fluminense. O treinador do Fluminense, se o Diniz iniciar mal ano que vem, tiver 7 lesões, e ele iniciar mal estiver na lanterna, sabe o que vai acontecer? Ele vai ser demitido. E aí você não votou num candidato para assumir o Fluminense por 3 anos por causa de um treinador? Enfim, repensa só isso. Fica só essa dica aqui, essa resposta a quem me acompanha, tá? Vamos para a última notícia, que é a notícia do Paulinho. E saiba você que acompanha aqui o Raiz Tricolor, que eu sempre vou tentar trazer a notícia o mais fiel possível, mas com a minha opinião. E, repetindo, vai ter entrevista aqui com os candidatos que ficarem, de fato, os candidatos que lançarem chapa. Já falei com todos os 4 candidatos, vamos ver quais vão ficar de fato, para poder fazer essas entrevistas após o Campeonato Brasileiro, naquela semana ali após o Brasileirão, onde a gente vai ter já os candidatos definidos, e aí eu faço a entrevista com cada candidato. Beleza? Entendido? Agora sim, vamos para o próximo assunto. Sobre Paulinho. Bem, notícia divulgada no Web Rádio Galo, canal do Atlético Mineiro, mas com uma notícia que já vem correndo há um tempinho, né? Paulinho, aquele ex-Vasco, não o Paulinho do Corinthians, né? O Paulinho que era do Vasco, né? Que está no Bayer Leverkusen. E aí, por que eu estou trazendo aqui se é uma contratação do Atlético Mineiro? Só porque muitos tricolores estavam citando a contratação dele. E aí, a contratação não, a possibilidade, enfim, começaram a citar, porque ele está de saída do Leverkusen. E ele deu uma entrevista nessa semana, falando, ele vai sair do Leverkusen no meio de ano, falando que ele vai assinar com o clube brasileiro um pré-contrato já em janeiro e vai vir para o Brasil, jogar no meio do ano, que tá tudo certo. Eu fui tentar descobrir se esse clube é o Fluminense, obviamente, né? E não consegui. A resposta tem que ser sincera. Não consegui. E bem, o que a gente pode dizer aqui é que o Atlético Mineiro é de fato o clube. Eu não precisei me esforçar ainda mais para descobrir se era o Fluminense, mas que o Atlético Mineiro era. E eu vou referenciar aqui, eu falei na Web Rádio Galo, lá do Beto Guerra, que é um canal do Atlético Mineiro, recomendo bastante também, o Beto é parceirão aqui da gente. E, enfim, ele soltou uma notícia sobre os valores do Paulinho. E assim, eu não tinha noção e acho que o Galo tá fazendo uma coisa de maluco, assim, pra mim, com esses valores. Assim, enfim, eu vou botar um trechinho aí do vídeo dele, um recorte aí do vídeo dele, só pra você ter noção dos valores que Paulinho tá vindo pro Brasil. E hoje pude aí confirmar o valor de luvas e salários. O salário do Paulinho, contando aí com direito de imagem e tudo, vai chegar aí na casa de 1,5 milhão. Deverá ser aí junto, né, com o Hulk, o maior salário do elenco atleticano, até pela idade também, 22 anos. Mas salário, contando aí com direito de imagem e tudo, vai chegar, segundo a informação que eu recebi, a 1,5 milhão de reais o salário do Paulinho. As luvas, esse valor sim, é um valor que assusta, né? Que é o valor aí, praticamente o que o Flamengo pagou, por exemplo, para comprar o Vitinho, né? Que foi cerca de 10 milhões de euros. Claro que agora, com relação à moeda, o valor em real fica um valor maior, mais de 60 milhões de reais, mas é um valor que será diluído no tempo de contrato do jogador. Ele tem 22 anos. A grande questão é, primeiro, será que o Atlético consegue vender o Paulinho, né, depois por um valor acima, 15, 20, 30 milhões de euros? Será que ele vai valer isso tudo? Eu confesso
que isso é algo de maluco para mim. Mas faz sentido, porque eu até achei um tweet do Bruno Andrade, lá do UOL, do meio do ano agora, em que o Bayer Leverkusen já sabia que o Paulinho não ia renovar, ia voltar para o Brasil, e o Leverkusen estava pedindo 5 milhões de euros para poder liberar um jogador que já ia sair sem contrato já. Tipo assim, ele já ia assinar um pré-contrato já ia sair, e ele estava pedindo 5 milhões de euros só para liberar antes esse jogador. Então assim, se ele estava pedindo, né, 5 milhões de euros antes, é porque o valor de mercado de Paulinho está lá no alto. Eu acho um bom jogador, mas não acho para isso tudo. E um outro ponto é, tome sempre cuidado com o fulano está encerrando o contrato e vai vir de graça. Futebol hoje, ele tem uma coisa sensacional chamada luvas. É sempre importante lembrar disso, porque às vezes você que está aí não se atinou disso. Não existe praticamente nada de graça. Sabe quem que vai de graça para algum clube? O Wellington. Não vai renovar com o Fluminense, vai de graça. Por quê? Porque o clube não quer renovar. Agora, se um jogador está jogando bem e ele não quis renovar com o atual clube, saiba, esse jogador não está vindo de graça, ele está vindo com luvas. Se um jogador está sendo disputado por 2 clubes, ele vai assinar com o que pagar luvas. O que são luvas? Basicamente, bem básico, é o clube comprando o jogador do próprio jogador. Não deu para entender? Bem, quando tem lá os direitos federativos, né, do jogador, os direitos econômicos, são 2 coisas diferentes, mas enfim, o jogador pertence ao Flamengo. Quando eu quero pegar um jogador do Flamengo, eu faço o quê? Eu pago ao Flamengo, assino um contrato com esse jogador e ele vem para cá. Quando esse jogador está sem clube, eu não tenho o Flamengo para pagar, nem o Botafogo, nem o Santos, nem nada. Mas eu tenho o jogador. Então, luvas é algo extremamente normal e cuidado com esse veio de graça. Porque eu veio de graça, não, ele estava sem clube. Ele estava sem clube, mas teve luvas? Teve, então não veio de graça. Então tá pagando a ele. Então, assim, sempre tome cuidado. Essa época de contratação, o que mais vai ter é o veio de graça. Tem o veio de graça que não teve custo, né? Não, foi sem custo nenhum, não teve nem luvas, tá? Mas tem um salário. Então, muito cuidado com isso, beleza? Muito cuidado com isso. Enfim, até a próxima.